Olha, eu acredito que ainda tá caminhando bem a passos lentos, né? Ainda tem muita dificuldade com toda essa diversidade, todo esse entrosamento. Então, é uma coisa bem a longo prazo. Eu acho que a inclusão ela foi feita de um modo muito rápido. Então foi assim, jogou, então vai todo mundo para a rede, mas não teve aquele preparo. E tem todo esse preconceito, porque até um pouco tempo atrás, muitas famílias escondiam, não só, no caso autista, mas todas as deficiências. E hoje está tudo aí, está tudo aberto. Mas existe aquela coisa de não aceitação. Uhum. Então é muito difícil você falar, olha, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Tem muita coisa para ser corrigida e isso vai ser a longo prazo. E a gente percebe isso, né? Aquele aluno mais quieto, menos integrado, etc., ele já, entre aspas, sofre discriminação ou é visto como diferente, né? No caso do autista, né, que de uma maneira mais ampla vive um pouco mais introspectivamente, isso acaba, dentro do ambiente escolar, sendo pontuado e sendo um fator aí. Como é que foi com você, Cristiano, nesse sentido, né? Como é que foi o seu período escolar, ainda mais que você não sabia, né, da questão do autismo, você foi descobrir isso? Então, olha, eu estudei parte da minha vida em escola estadual e parte em escola particular. Eu fui alfabetizado primeiro em inglês quando eu e a minha família moramos nos Estados Unidos de 69 a 71, né? Depois eu tive que ser alfabetizado no Brasil, quando eu cheguei aqui no final de 71, né? Porque eu praticamente tinha esquecido o português, né? Eu já estava eu aprendi inglês sozinho, sem ninguém ensinar, sem curso, simplesmente tentando conversar com os outros colegas, né? E aí, bom, nos primeiros anos eu fui muito bem e eu era um aluno assim que nas matérias que eu gostava, né? Eu já lia os livros didáticos inteiros logo no primeiro dia, então eu já sabia de antemão o que iria ser passado depois. Então eu já tirava notas excelentes, eu era sempre o primeiro a pedir para falar, né? E muitas vezes nem deixava os outros colegas falarem, né? E nas matérias que eu não gostava, como matemática, por exemplo, eu muitas vezes ficava escrevendo as minhas redações ou desenhando, ou às vezes eu saía da classe sem avisar ninguém e ia para o pátio, né? Eu sempre fui muito fissurado em carros, né? Ia lá olhar os carros no pátio, né? E ficar um pouco fantasiando ali no meu mundo interno de fantasia e tal, né? E isso se manteve boa parte da minha escolaridade E isso com os outros alunos gerava reação? Como é que era? não, bullying eu nunca sofri por parte dos outros colegas, porque ninguém sabia que eu era autista, né? Então, eu fui sofrer bullying, sim, dos vizinhos, porque eu morava no campus da USP de São Paulo, na Vila dos Professores, né, da USP de Ribeirão Preto, desculpe, né? E lá tinha uma turminha, né, da minha idade, né, com quem eu tentei me enturmar, mas uma parte ali quis praticar o bullying, muitas vezes me batia. Uma hora eu perdi a paciência, fui numa academia de halteres, fiz halterofilismo, fiquei musculoso e fui batendo em cada um dos que me batiam, né, um por um, e nunca mais mexeram comigo, né? Mas é uma coisa que hoje em dia eu não recomendo, né? Eu acho que o importante não é você reagir, né,
ao bullying e sem você denunciar e os bulliers, né, os praticantes de bullying, serem punidos. Sem né? dúvida. E tem que haver uma conscientização dos outros alunos e dos pais dos outros alunos, né, de que o bullying não deve ser tolerado. Sem dúvida. Mas a gente percebe, de certa maneira, isso, né, Bruno? O ambiente escolar, e dependendo da faixa etária da criança, ela tem esse perfil de querer o que é igual, né, e, de certa forma, rejeitar o diferente. Né? E a gente vê que até o ambiente escolar, às vezes, ele força isso. Né? Uma coisa que eu nunca, e que eu sempre questionava, era a questão do uniforme. Né? Porque primeiro você pasteuriza a criança, você fala assim, olha, não, você tem que aceitar a diferença, mas aí você coloca todo mundo vestidinho igual. Né? O próprio ambiente escolar gera um paradoxo aí muito grande nessa questão. Né? E a gente tem muito isso, né? A questão do bullying é histórica. Né? Você vai pegar a questão aí citada em outros séculos, em outras instituições, independente da questão autista, da questão de alguma deficiência ou não, né? Em determinadas faixas etárias, a criança vê a diferença como um empecilho, não gostar e reagir a isso. Né? É isso mesmo. E, de fato, é uma questão que é um trabalho constante. Né? A gente diz que é um trabalho que não tem fim. Né? Saiu uma geração, entra outra, o processo começa de novo. É verdade. Né? No caso aí que a gente pega o relato do Cristiano, que é muito interessante, hoje existe essa possibilidade ainda, e acontece essa questão de não se identificar o autismo, ou se identificar tardiamente. Existe, né? Existe, pode acontecer sim. Às vezes acontece do diagnóstico vir um pouco mais atrasado por alguns motivos. Por exemplo, se é o primeiro filho do casal, já é um pouco mais difícil, porque se o casal já tem filhos e eles foram se desenvolvendo, eles já têm uma noção muito maior de como é o desenvolvimento. Acontece de uma criança mais nova, por exemplo, ter algum tipo de atraso na linguagem ou alguma outra dificuldade de desenvolvimento, já chama mais atenção. Então, só o fato de ser primeiro filho, para alguns pais já é mais difícil de perceber que está tendo alguma coisa que não está ocorrendo dentro do esperado. Né? Em geral, em populações onde o acesso, né, à saúde é precário, também. Então, esse diagnóstico pode atrasar, sim. Né? Os principais fatores são a questão da conscientização social a respeito do que pode ser um desenvolvimento bom, enfim, e saudável, o que pode ser pelo menos um sinal de que alguma coisa talvez precise de ajuda, e a carência de atenção, de saúde mesmo. E a gente percebe isso, né? O quanto o diagnóstico é importante até nisso, né? Para buscar informação, para buscar literatura, para preparar, inclusive, os pais nesse sentido, né? Porque também é uma questão que a gente não falou aqui, mas às vezes a gente tem a questão da rejeição dos pais, ou até a questão da violência, né? No sentido de, essa criança está fazendo birra, essa criança está com um comportamento inadequado. Sim. Né? Tem uma outra questão também, de que para os pais, em geral, é bastante delicado ter a conscientização de que a criança realmente tem o diagnóstico. Então, esse às vezes é um outro fator que dificulta um pouco os pais a entenderem, a aceitarem, né? Às vezes demora até algumas consultas, a gente tem que conversar bastante até os pais realmente aceitarem, às vezes pegar até uma opinião de outros profissionais, né, para poder aceitar o quadro do filho. Isso também acontece. Né? A tal da negação que a gente fala, né? A dificuldade de aceitação da verdade, que se for ver todo ser humano tem em algum ponto. Sem dúvida. Então, eu queria colocar também uma observação aí, que muitos profissionais, na hora de dar o diagnóstico para os pais, eles colocam o diagnóstico de uma maneira negativa, o que dificulta que os pais aceitem o diagnóstico. Que vejam bem, existe uma diferença entre diagnóstico e identidade. Né? Não faça do seu diagnóstico uma arma contra você. Isso mesmo. Né? Então,
o diagnóstico de autismo não é uma sentença de morte social, de maneira nenhuma, tá? Então, o profissional ele deve colocar o diagnóstico para a família de uma maneira positiva, deve mostrar o potencial que o autista tem de desenvolvimento, mostrar o autismo como uma coisa boa, como uma coisa legal, que veio para ajudar, que o autismo ele forma, constrói pessoas melhores, ele não destrói as pessoas, ao contrário, ele constrói as pessoas melhores, inclusive faz os pais amadurecerem mais por uma experiência diferente. Porque, veja só, a educação tradicional, né, feita para as pessoas, entre aspas, normais, né, estou dizendo assim, educação familiar, não escolar, né, ela não provê ferramentas adequadas para um lidar adequado com os autistas. Você não pode usar as mesmas ferramentas de educação familiar para o autista que você usa para a criança neurotípica, né? Então, veja bem, você se falou aqui da questão do que os pais esperam, né? Porém, veja bem, se os pais não estão conscientizados sobre o autismo, né, eles vão esperar do desenvolvimento da criança um desenvolvimento neurotípico, né? E, em muitos casos, eles vão, entre aspas, se decepcionar. Isso é errado. Eles deveriam esperar da criança um desenvolvimento autista, que é diferente, né? Pode ter uma velocidade diferente, mas não significa que seja um desenvolvimento pior do que da outra. Mas é uma questão que a gente vê, né? Se na escola, com toda a metodologia, a gente ainda tem uma questão problemática ainda nessas condições, no lar, ainda mais, porque a gente não tem uma didática comum em todos os lares, vamos dizer assim. Né? A gente tem muitos pais que jogam as suas expectativas sobre os filhos, né, sendo autistas ou neurotípicos. A gente tem pais que querem se realizar nos filhos, que querem que os filhos sigam a sua profissão, né? Então, se já aí a gente tem uma complexidade, né, imagine em condições que fogem ao entendimento dos pais, né? Então, isso é de fato uma questão ampla aí, que a gente não tem uma rotina ainda familiar. São poucas as famílias que leem livros a respeito de uma maneira geral de educação dos filhos, né? Se isso já está fora da rotina, imagine a questão autista. Queria falar a respeito dos seus livros, Cristiano, né? A gente estava falando, né? Se você pudesse... Claro. O meu livro mais recente é esse aqui, Autista com Muito Orgulho, a Síndrome Vista pelo Lado de Dentro, né, que é no final de 2012, né, e que tem a minha autobiografia, né, e também tem um pouco das minhas teorias sobre o autismo, né? Na verdade, são hipóteses, porque muita gente às vezes me critica e fala, mas as suas hipóteses não têm base científica. Mas, na verdade, o que eu faço são propostas para que os cientistas, os pesquisadores, os profissionais do autismo, eles pesquisem em cima do que eu digo, né, das minhas teorias, e procurem ver se tem base científica ou não, se tem validade científica ou não, né? Esse papel é deles, não é meu. O meu é propor novos conhecimentos para que se estude em cima, se pesquise em cima, né? E procure saber se aquilo é aplicável na ciência. Né? Perfeito. E eu gostaria também de mostrar também o meu penúltimo livro,
Autômato e outras histórias, que fala de uma maneira ficcional, né, através de 3 histórias, como funciona a mente autista e como é o processo de amadurecimento autista. Né? Nessa questão, né, você falou que tem quantos livros escritos, Cristiano? Eu tenho 170 obras escritas, entre contos, romances, novelas e poesias, né, de todos os gêneros. Praticamente, eu acho que eu só não tenho de mistério e romances policiais, o resto eu tenho um pouco de tudo. Eu já tenho 6 livros publicados, tenho também 3 concursos literários ganhos. Né? Nessa questão, pensando aí, algumas dessas obras só que tratam da temática autista, as outras Isso, a maioria são de ficção. Uhum. Né? Mas muitos dos meus livros têm personagens autistas e, em comum, na maioria deles você vai notar uma linha de evolução, uma linha de desenvolvimento, de progresso ali, de amadurecimento do personagem ao longo do livro. Ele vai se transformando. Perfeito. A gente falava exatamente dessa questão em outros blocos, Bruno, da questão disso, né, do desenvolvimento, dessa acuidade do autista ou não, né? A gente citava a questão do Savan, de ter ou uma característica mais artística ou uma característica mais matemática, aí também a gente vê como exemplos, como né? exemplos nos O casos. Asperger